O tema dessa manhã é as 7 passos da liberdade. As 7 passos da liberdade. Eu não sei o que talvez esteja prendendo você para romper, para fazer aquilo que o Senhor tem te apontado a fazer. Mas não, esses 7 passos da liberdade, a gente não vai expulsar 7 demônios, a gente não vai dar 7 voltas aqui no templo, não. Nós vamos falar nessa manhã sobre domínio próprio. E eu creio que há tanto que o Senhor pode fazer e libertar dentro de nós. Há uma liberdade de nós mesmos que hoje Ele quer revelar aos nossos olhos. Então, para que você se prepare nesse momento, eu queria te convidar a baixar sua cabeça e a fechar os seus olhos e orar comigo. Queria que você desse liberdade ao Espírito Santo agora, que mostrasse a você quais são os domínios da sua carne, as paixões, os desejos, tudo aquilo que aponta contrário à vontade de Deus dentro de você, que você precisa hoje entregar no altar dele. Diga assim: Espírito Santo, pode colocar um espelho espiritual na minha frente hoje. Eu quero ver o que está me impedindo de chegar mais perto daquilo que o Senhor tem para mim. Reconheça agora diante de Deus, talvez eu esteja colocando a culpa em tantas coisas ao meu redor e o culpado seja eu. O Senhor pode me mostrar nessa manhã aquilo que eu precise para ser verdadeiramente livre. Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor não desiste de nós. E mais uma vez nessa manhã o Senhor está aqui para derramar sobre nós desse discernimento, dessa sabedoria, para que possamos sair daqui mais parecidos com Cristo. Que seja uma manhã de transformação em nome de Jesus. Mostra, Pai, dentro de nós aquilo que nós precisamos confessar, entregar, alinhar para sermos verdadeiramente livres. O Senhor já conquistou essa liberdade para nós, então nós queremos tomar posse dela. Queremos viver alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos encontre aqui hoje. Cada coração, Senhor, onde estiverem sentados, mais longe, mais perto, o Senhor sabe exatamente como se encontra cada coração e a porção que cada um deles precisa hoje da Tua presença. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos encontre aqui. Precisamos do Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está pronto a encontrar a liberdade nessa manhã? Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, em Gálatas 5. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema. Você pode acompanhar a leitura que faremos então através dos telões. Gálatas 5, 22 a 24, onde ali vamos ler sobre o fruto do Espírito. Mas querido, hoje nós vamos nos atentar em apenas um. Nós vamos, como já disse, falar sobre o domínio próprio. O texto diz: mas o fruto do Espírito é, diga comigo, o domínio próprio. E os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que pertencem a Cristo já não vivem para si mesmo. Ora, então eles frutificam o domínio próprio. 2 Pedro 1, de 5 a 7, diz para nós também: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ora, quantas virtudes tem o Senhor para derramar sobre as nossas vidas. Ao longo da nossa jornada cristã, queridos, há tanto que o Senhor vai nos mostrando para melhorar. Eu espero que você não esteja aqui nessa manhã achando que você já está pleno. Imagina, domínio próprio, fruto do Espírito, eu frutifico isso todos os dias. Eu espero de verdade que o seu coração nessa manhã, diante do Senhor, esteja com sinceridade, graça, para que Ele possa te mostrar aquilo que pode ser alinhado. Porque alguns problemas em nossas vidas, eles são causados justamente pela falta de domínio próprio. E nessa hora a gente começa a colocar a culpa em tanta coisa ao nosso redor. Nas pessoas, no Satanás. Mas querido, talvez o seu maior problema hoje não sejam os outros, seja você mesmo. E é um passo muito importante reconhecer isso diante de Deus. Senhor, será que os problemas que eu tenho travado sou eu mesmo que estou causando?
Talvez por não conseguir controlar meus impulsos, a maneira como eu falo, eu tomo decisões sem pensar, sem orar, eu sou completamente dominado por aquilo que eu sinto. Então, as minhas convicções, a minha fé ficam em segundo plano. Na verdade, eu só vou e eu ajo. Não vamos, o domínio próprio, querido, nós não falamos só a respeito de pecados. Não é só sobre os vícios que te dominam. Isso também faz parte. Isso você sabe que precisa entregar na cruz. Mas uma vida sem domínio próprio é uma vida que não é o Espírito Santo quem te governa. Quando falamos sobre domínio próprio, isso não é sobre pequenos momentos da sua vida ali esporádicos, onde, nossa, aqui eu precisava ter tido domínio próprio. Não, querido. Ter domínio próprio é saber que no trono do teu coração, o único que dá a última palavra é o Espírito Santo. E quando você analisa a tua vida, se quem tem dado a última palavra, se quem tem te dado os direcionamentos não é o Espírito, mas seu próprio coração, seus próprios desejos, a conveniência do momento, o que te convém agora, o que parece confortável, então não é uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Falta domínio próprio. Porque quando nós falamos sobre uma vida na carne, não é só uma vida cometendo os pecados que estão ali na palavra, onde há imoralidade sexual, a idolatria. Não, querido, uma vida dominada por seus próprios desejos. E nem todos os desejos são pecaminosos, concorda? Mas se foge daquilo que o Espírito Santo está direcionando para você na individualidade, e você não tem obedecido ao Espírito Santo, é o que Ele tem te mostrado, então não é uma vida debaixo de domínio próprio. Não faz sentido? Uma vida sem governo interno sempre vai ser refém das pressões externas. Basta alguém te pressionar, basta uma palavra que às vezes vai mexer com a tua convicção, alguma coisa que vai tentar abafar a tua fé. Se você não tem domínio próprio e o governo e a obediência do teu coração pertencem a Jesus, qualquer coisa te abala, você fica muito vulnerável. E quem diz isso para nós é a palavra de Deus em Provérbios 25, 28. Quando diz que como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem não consegue dominar o próprio coração, as próprias vontades. É como uma cidade com os muros derrubados. Ora, a gente sabe que antigamente, no contexto onde foram escritos esses versículos, as cidades eram fortificadas, era uma estratégia de guerra. Afinal, com seus muros altos, a respeito da defesa, tudo isso os ajudava, os colocava à frente. Mas a Bíblia está dizendo, aquele que não consegue se dominar, que não tem domínio nem mesmo sobre si, é como se fosse uma cidade completamente desprotegida. Você está desprotegida não só do externo, mas do interno. Se não há domínio, querido, você está vulnerável, você está exposto. Você pode ser facilmente invadido. Mas preste atenção, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas a palavra não está dizendo que essa pessoa é uma pessoa fracassada, está? Não. Não disse que você é um fraco, disse? Não. Só está dizendo, cuidado, você está exposto. Você está vulnerável. A intenção da mensagem de hoje, querido, não é com que você saia daqui sentindo peninha de si mesmo. Ai, é verdade, pastor, eu não consigo nada. Tudo que eu me proponho eu não consigo fazer. Eu tento. Eu sempre piso na bola, sempre mais forte que eu. Não é levar você para um lugar de coitadismo gospel hoje, onde você fale, realmente eu não tenho esse domínio próprio. Será que o Senhor... Querido, já tem dentro de você. E nós vamos falar sobre isso. Você só precisa hoje se levantar e tomar a postura de alguém que decide dominar-se. E não vai ser por meio da sua própria força, mas por meio da força do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Então, querido, está na hora de você começar a acordar para esse lugar. De caminhar na direção da vitória, mas para isso vai ter que ter esforço. Há um filósofo grego antigo que diz que nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Você já deve ter ouvido essa frase. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Então a palavra de Deus em João 8,34 concorda com essa ideia ao dizer, quando Jesus respondeu, eu digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ora, uma pessoa que não se domina também vive pecando. E se ela não consegue se dominar, ela é uma
escrava de si mesma. Querido, você não é verdadeiramente livre se você não consegue dizer não para você mesmo. Às vezes queremos entrar em tantas batalhas contra Satanás e contra principados e potestades, e queremos declarar sobre tanta coisa, e sobre o governo, e sobre... Só que não estamos conseguindo viver as batalhas dentro de nós. Você não é verdadeiramente livre se não consegue dizer não nem para si. A gente diz tantos dizem por aí que verdadeira liberdade é fazer o que quer, o que tem vontade, na hora que quiser. Mas, querido, a verdadeira liberdade está em não ser escravo das suas próprias vontades. A gente já sabe disso. Conforme vamos crescendo, adquirindo responsabilidade, entendemos que somos adultos, que precisamos fazer não só o que gostamos, mas o que precisamos, a gente vai entendendo que o certo é vivermos uma vida que não é conduzida só por impulsos, por pequenos momentos de motivação, mas é a gente ter uma vida guiada por convicção. Se a tua vida é guiada por motivação, então ela é guiada por emoção, concorda? E as emoções, querido, elas são instáveis. Elas mudam a todo momento. Às vezes vai acontecer alguma coisa ao longo do seu dia, sua emoção, o seu mood do dia vai mudar tantas vezes ao longo do dia, mas suas responsabilidades continuam lá, a tua convicção continua a mesma, os teus princípios e valores ainda são os mesmos lá no seu trabalho, independente se está um momento difícil, se está perigando falir, independente das circunstâncias externas. A tua convicção, a tua fé, os teus valores são os mesmos. Então, se é a motivação que te domina, você é facilmente exposto às pressões externas. É como uma cidade que está sem os muros. Agora, se você se domina, tem domínio próprio, você sabe a que você obedece, não às vontades, mas às convicções do Espírito sobre a sua vida, então sim, você é uma cidade fortificada e protegida. Está fazendo sentido para você? Está entendendo que não é só sobre parar de comer açúcar quando você já tinha prometido que não ia comer mais? Isso não é só sobre você parar de acessar os mesmos pecados de sempre. Querido, vai muito além. Isso é uma verdade, um valor para a tua vida, em tudo que tange a tua vida cristã. Uma vida que tem domínio próprio, que frutifica o domínio próprio, é uma vida de obediência a Cristo. E ora, se eu já morri para mim mesmo, já não vivo para mim, mas Ele que vive dentro de mim, então as minhas vontades e aquilo que eu caminho é para obedecer e servir o meu Senhor. Isso é uma vida de domínio próprio. E eu sei que hoje as pessoas tentam de tudo para obter algum autocontrole, e existem tantas estratégias por aí, talvez você já tenha tentado algumas. Porque talvez já tenha tentado se livrar de algumas coisas que vieram à tua história e você sabe que precisa deixar para trás, e começou ciclo após ciclo. Dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou mudar, dessa vez vai ser diferente, eu consigo, e de repente se viu ali tendo dificuldade novamente. Eu quero te dizer que o único meio de vivermos essa plenitude é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E os passos que nós vamos conversar agora, que vão nos auxiliar a ter uma vida de liberdade, até de nós mesmos, eu preciso que você tenha em mente que está sobre o firme fundamento de que tudo vem dele. O primeiro versículo que li com você a respeito do fruto do Espírito foi dizendo que o domínio próprio é um fruto dele. Ora, se é um fruto que o Espírito está frutificando dentro de mim, é porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. É porque fui selado com o Espírito Santo de Deus. Isso significa que eu pertenço a Cristo. Significa que eu caminho com Ele, que eu tenho intimidade com Ele, que dia após dia estou buscando uma vida mais parecida com Cristo. E então é por causa do Espírito Santo em mim, não porque eu sou um crente muito bom, não porque eu sou maravilhoso, não porque eu sou o santarrão da igreja, não. É porque o Espírito está em mim e está fazendo uma grande obra. E de glória em glória eu vou me parecendo mais com Cristo. E então eu começo a mostrar os frutos de quem caminha com Deus. Então o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Não tem como você querer fabricar domínio próprio sozinho. Você pode ter muitas ferramentas aí hoje que você pode utilizar. Tem ferramenta na psicologia sobre isso. Tem uma galera coach que vende curso para isso. Você vai achar de tudo na internet. Mas, querido, deixa eu falar para você.
o que você mais precisa e o que verdadeiramente vai transformar a tua vida e fazer com que você pare de viver de ciclo fracassado em ciclo fracassado, daquilo que você tenta fazer e não consegue, é uma vida debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Quanto mais queimando de amor estamos por Ele, quanto mais o Espírito está vivo dentro de nós, mais desejamos satisfazer o Espírito Santo de Deus. E então as nossas próprias vontades, os nossos desejos vão ficando em último lugar. Então, você está preparado hoje para abrir o teu coração, a tua mente, para que você comece a desejar mais as coisas do Espírito? Está preparado para receber mais de domínio próprio? Exercer o domínio próprio, amém? Eu quero que você anote o primeiro ponto. E vai ser importante anotar, porque, querido, tem um negócio que o Senhor vai lapidar na nossa vida até o fim, é esse tal de domínio próprio. A primeira coisa que você precisa fazer, querido, é admitir o seu problema. É simples assim. Admita que tem alguma coisa aí que está te dominando que não é o Espírito Santo de Deus. Tiago, ele diz para nós no capítulo 1, verso 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Cada um tem o seu próprio mau desejo, e por este mau desejo seu, você é constantemente seduzido, arrastado. A minha pergunta para você nessa manhã é: qual é esse teu mau desejo? Qual é esse desejo dentro de você, da tua carne, que é contrário às coisas do Espírito? Bom, porque a primeira coisa que você precisa fazer é admiti-lo, é reconhecer que ele está aí. Eu brinquei ontem à noite enquanto ministrava, e é uma verdade, essa mensagem aqui é quase um resumo das últimas 4 semanas do Método Soul. Fica o convite para você, de repente, você vai se identificar com essa mensagem e falar: olha, quinta-feira eu estou aí, pastora, gratuita, só vir. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui, buscando cura e transformação nas áreas da nossa vida que nós percebemos que estão fora de controle. E hoje talvez seja o dia de você admitir que tem algumas áreas no seu coração que estão fora de controle. Fora do controle de quem, Karen? Do Espírito Santo de Deus. Talvez esteja no seu. Mas se está no seu controle, não do Espírito, já é uma área fora de controle. E a parte mais importante, querido, é admitir. É reconhecer. Se a gente chega diante da presença de Deus e não reconhece, não se quebranta e não diz: Jesus, realmente essa parte aqui eu estou tentando resolver do meu jeito. Eu estou há anos tentando vencer sozinho. Eu não quero que ninguém saiba, porque eu tenho medo do que vão pensar. Eu tenho medo da minha reputação de crente. Eu não quero me expor para ninguém. Eu tenho problemas em confiar em pessoas. Mas, querido, quando nós realmente admitimos que temos um problema, é aí que começa o agir de Deus. Porque se nós nos achegamos falando: não preciso de nada, está tudo bem com a minha alma, que parte Ele vai então te ajudar a consertar? Quando chegamos com o coração sincero e quebrantado, aí Ele vem. Admita hoje, querido, qual que é o teu problema. Tiago aqui está dizendo que, ora, se cada um tem as suas áreas de mau desejo e por elas são seduzidos e arrastados, então essa área de mau desejo, ela é responsabilidade minha. Sou eu que preciso tomar o primeiro passo, ir na direção do Senhor e dizer: Jesus, aqui ó, essa parte minha aqui, então, ainda não está dominada pelo Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. É um passo que você precisa dar. E eu sei que nessas horas a gente entra meio que numa defesa, uma autodefesa. A gente entra em negação, a gente não quer admitir que tem uma questão sobre isso. E aí, querido, a gente começa a falar: não, imagina, não tem um problema. A gente começa a procrastinar sobre resolver isso. A gente tenta terceirizar a culpa das nossas atitudes. Não, mas eu só fiz isso por causa disso. Eu só voltei atrás da minha decisão porque você viu o que tem acontecido na minha vida. E começamos a terceirizar a culpa daquilo que é responsabilidade nossa decidir e caminhar na direção. A gente foge, a gente ignora. A gente finge que nada está acontecendo. Mas, querido, você precisa hoje admitir que tem um problema de falta de controle. No Método Soul eu falo que é como se fosse o saco de lixo no meio da sala. Que muitas vezes quem está ao teu redor percebe. Quem vem te visitar chega e fala: gente, mas por que esse saco de lixo está no meio da sala? Já está cheirando mal, já está vazando, tem larva ao redor. Todo mundo sente o mau cheiro. Mas porque, sei lá quais são as autodefesas que você tem usado. Eu não sei o que você tem permitido ser para você hoje um método
de se sabotar, você finge que não está ali, não deixa ninguém mexer. Mas só dá para o Senhor começar uma obra aí dentro de você se você falar: Jesus, está aqui mesmo, está no meio da minha sala, está cheirando mal, e eu preciso de ajuda sobre isso. Eu preciso que o Senhor entre aqui e faça uma faxina. Aí sim, querido, aí o Senhor vem e Ele faz uma obra maravilhosa. Eu preciso que você entenda que Jesus, Ele não quer transformar o personagem que você mostra para as pessoas que você é. Não, Jesus não tem compromisso nenhum com esse personagem que você montou, criou e tenta mostrar para as pessoas. Aquele que não precisa de ajuda, que está sempre bem, que não tem problema com nada. Mas a pessoa verdadeira que você é. Quando o profeta Samuel vai ungir Davi na casa de Jessé, e ele olha para os irmãos dele e fala sobre a aparência, você se lembra quando Deus fala para Samuel dizendo: olha, eu não sou como você, eu não vejo a aparência, eu olho o coração. Só que aí parece que a gente se esquece dessa verdade. A gente quer impressionar a Deus e as pessoas com a aparência, com aquilo que a gente mostra, com aquilo que a gente maquia e finge ser. Mas o Senhor não tem um compromisso com isso, querido. Ele tem um compromisso com o seu coração. Como verdadeiramente está o seu coração hoje diante de Deus. É com isso que o Senhor tem um compromisso. É isso que Ele quer mudar e transformar. É por isso que Ele é apaixonado, não com o que você mostra ser, mas com o que você verdadeiramente é. E por te amar demais, Ele insiste em: querido, deixa eu te mostrar o que pode melhorar para que você esteja mais perto de mim. Então a primeira coisa que você precisa fazer é admitir. Então, querido, hoje, se você tem algum problema a resolver com aquilo que te domina mais do que o seu amor por Jesus, talvez fique mais fácil assim de você passar um filtro hoje no teu coração e perceber o que preenche mais o amor do meu coração, a paixão da minha alma, do que o Senhor. Qualquer coisa hoje dentro de você que esteja brigando com isso, pode ser a área da tua vida que esteja fora de controle. Olha, eu amo Jesus, mas não tem jejum que me faça ficar sem chocolate. Então o teu estômago é o teu rei, não Jesus. Olha, eu amo muito Jesus, mas eu não consigo me desfazer daquele meu caso de adultério. Ora, então você ama esse pecado mais do que a Jesus e a sua família. Tudo aquilo que você diz hoje: é que eu não tenho forças contra isso. Ora, então isso é o que você entregou o trono do teu coração. É para este lugar, é para essa pessoa, é para este pecado. Pode ser a bebida, podem ser palavras, pode ser o seu próprio temperamento. Não, mas é que eu sou assim porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu nasci assim, eu tenho essa dificuldade. É que eu estouro fácil mesmo. É que eu sou meio passivo, eu demoro mesmo para tomar atitude. Não, é porque eu sou meio inconstante, sabe? É meu jeito e tal, mas eu tô sempre empolgado. É porque eu sou assim de guardar um pouco mágoa, mas daqui a pouco passa. Não, se não está debaixo e submetido à cruz de Cristo, então tem dominado você. Então está faltando domínio próprio. Suas palavras, seu modo de agir, de tratar as pessoas. Eu não sei que justificativas você tem usado para poder continuar dessa maneira, mas se está fora de controle, é um comportamento pecaminoso e hoje você precisa admitir isso diante de Deus. Dinheiro, roupas, gastos. Não dá para a gente ser curado e liberto daquilo que a gente não admite. Quando a gente declara: Senhor, eu não quero nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tem que ser uma oração sincera. E não dizendo: se pensar bem, nem preciso desse shalom. Tá tudo muito bem, não tem nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar da minha vida. Ou você com sinceridade ora: Senhor, tem muita coisa fora do lugar na minha vida. Eu preciso desse shalom. Eu preciso que o Senhor venha e me ajude a organizar aquilo que está fora do lugar. Admita hoje então qual é a área da sua vida que está fora de controle. Convida Ele para colocar um espelho diante de você. Você pode se surpreender com aquilo que Ele vai mostrar. E querido, você já sabe, quando o Senhor faz essas coisas conosco, Ele não faz para nos humilhar. Ele o faz com muito amor, mostrando para você talvez até dores profundas que Ele pode curar para te ajudar nesse processo. Mas você precisa convidar Ele para isso. Então, em primeiro lugar, admitir, amém?
Então, depois que você admite que precisa de ajuda, está na hora de deixar o passado para trás. Filipenses 3, de 13 a 14, o apóstolo diz para nós, irmãos: eu não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, eu não estou falando para vocês que eu também não tenho bagagens, mas olha, eu quero alcançar um lugar. O Senhor está me mostrando qual é o alvo. O Senhor tem me revelado de glória em glória quais são as missões que eu preciso corresponder. Então, tudo aquilo que eu carregava antes, todo o meu passado precisa ficar para trás, para que eu consiga então alcançar esse lugar que Ele tem me mostrado. A questão de você admitir hoje que precisa de um problema, não é para você ficar olhando e, olha só a coleção de coisas que eu nunca consegui fazer, pastora. Não é para você fazer um museu aí no teu coração de, olha só como eu sou ruim nisso, aquilo. Não é para você ficar se martirizando. Não é para ficar no lugar de culpa, de acusação, que é o inimigo que quer te colocar aí. Não é para você ficar com peninha de si mesmo por causa das coisas que você vivenciou no teu passado. É para você declarar, assim como o apóstolo: olha, eu não alcancei ainda o lugar que eu quero chegar, então eu vou deixando tudo isso para trás e eu continuo caminhando na direção que o Senhor tem me proposto. Porque se eu não cheguei ainda no meu alvo, há um caminho a trilhar e eu não vou parar. Eu preciso chegar nesse lugar que o Senhor está me mostrando. Imagine você o que Paulo estava declarando aqui, já que você conhece a história dele. Ora, ele tem um encontro com Cristo, com o verdadeiro Cristo, que o convida então a abandonar a sua vida de perseguidor de cristãos. Paulo matava cristãos, e então ele encontra o próprio Cristo, e esse Cristo então, ao se revelar para ele, fala: agora você vai andar comigo, agora você vai espalhar o meu evangelho. Ele tinha tanta bagagem que ele poderia colocar como desculpa, mas ele fala: tá bom, eu obedeço. E a cada nova missão, por mais perigosa que fosse, por mais que questionasse os próprios desejos de Paulo, ele os escondia atrás de Cristo. Afinal, já não era ele mais quem vivia, mas Cristo nele. E então ele deixava tudo para trás e seguia aquilo que o Cristo estava mostrando para ele. Quando eu decido deixar tudo para trás, toda essa minha história, toda a culpa, todas essas vozes, todas as mentiras que um dia acreditei, qualquer coisa que vá me atrapalhar de obedecer o que Cristo me mostra a fazer. Porque se o alvo é Ele, é para lá que eu tenho que ir. Cristo dizia a Paulo: olha, agora você vai para Roma. Sim, Senhor. Agora você vai para... Sim, eu vou. E não dava um passo sem o Espírito Santo direcioná-lo. Mesmo sabendo que ele encontraria frio, nudez, fome, açoites, prisões, naufrágios. Mas a vida dele não era mais dele, mas pertencia ao Espírito Santo de Deus. Era ele quem governava a vida de Paulo. Então, deixando todas as outras coisas para trás, era para esse lugar que ele seguia. O passado, o pecado que cometi, isso não é maior do que aquilo que Cristo fez em mim. A obra redentora de Jesus tem muito mais peso na tua história do que o pecado que você cometeu. Se lembre disso na sua vida. Foca na liberdade, na vida, nas promessas, nas obras de Jesus. Se você ficar focando no pecado, você está focando na obra que o diabo fez. Mas quando você se lembra da redenção, desse lugar que Cristo conquistou para você, então você está focando na obra redentora de Jesus. E é esse o lugar que o Senhor tem para você. Eu sei que tem uma frase que o pessoal usa muito, é um conceito muito errado de, uma vez fracassado, sempre fracassado. Olha, sobre isso na sua vida você nunca vai conseguir mudar. Você nasceu assim, a tua família é assim, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua tia, e isso nunca vai mudar na tua vida. Ai, você já tentou tanto. Ai, deixa isso quieto, isso aí, filho, só na glória a gente vai ser perfeito. Cuidado com discursos assim. Sim, só na glória seremos perfeitos, mas até lá, se eu não alcancei o alvo, eu continuo lutando, eu continuo tentando alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Um lugar de uma vida consagrada e santificada no altar. E querido, é possível, você consegue sim mudar. Não acredite nesse conceito errado de que, eu estou fadado a viver assim para sempre. Uma coisa que eu sempre falo, talvez você já tenha me ouvido dizer, mas vou repetir.
Uma coisa que te garante o direito e o poder de mudar não é tua própria força, não é porque você é muito bom. Nossa, não é porque você descobriu muitas ferramentas em algum curso que você fez e agora é muito fácil a mudança para você. Não, querida, porque Cristo conquistou o direito a essa mudança na cruz para você. Quando Ele morre na cruz, Ele vence o poder da morte, do pecado. Ele está dizendo, você não precisa ser mais escravo disso que você diz que é escravo. Porque eu conquistei para você liberdade de si mesmo. Liberdade do inferno, das vozes do inferno, das tentações do inimigo e das paixões do seu próprio coração. Ele nos libertou disso, sozinho não conseguiríamos. Mas Ele veio, Ele se entregou, morreu e ressuscitou. E ainda nos enviou o Espírito Santo que nos desse poder e graça todos os dias para conseguir vencer. Então quando eu digo que você é capaz de mudar, querida, porque você realmente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não dá para você ter pena de si mesmo. Não, eu preciso que você se olhe hoje sobre essa ótica de que você não é um coitado, você é um vencedor em Cristo Jesus. João 5:24 diz, eu o asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Querido, se você aceitou a Cristo Jesus em sua vida, Ele habita em você, então você já não vive para si mesmo, mas Ele em você, querido. Você já passou da morte para a vida. Entenda isso, aquilo que Cristo fez na cruz por você foi vitória sobre a morte e sobre o pecado. Então hoje, quando você decide lutar para uma vida de vitória, você luta a partir dela, não para chegar nela. Cristo já conquistou a vitória na cruz por você. Então porque você já é vitorioso em Cristo, você continua batalhando dia após dia, mas a partir de um lugar de vitória. Você não é um derrotado. Derrotado é Satanás. Ele sabe que você é um vitorioso em Cristo Jesus, mas ele vai fazer de tudo para te fazer acreditar que você é um derrotado. Então em nome de Jesus hoje, tenha essa revelação em teu coração. Eu já sou vitorioso em Cristo. Sou vitorioso sobre o meu pecado. Eu sou vitorioso sobre as paixões do meu coração. O que me domina hoje é o meu amor por Jesus. É o Espírito Santo habitando em mim. É Ele que governa a minha vida. Porque as minhas vontades, elas já foram crucificadas na cruz com Cristo. E é Ele quem vive em mim. Você precisa ter essa convicção no teu coração. Romanos 8:37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa vitória, querido, não é no nosso braço. Essa vitória é por meio daquele que nos amou e amou até o fim, com uma morte de cruz. Mas por aquilo que Ele fez, eu posso hoje dizer, eu não sou escrava da minha preguiça, eu não sou escrava dessa ansiedade, eu não sou escrava desse medo, eu não sou escrava desse pecado, eu não sou escrava de nada. Sou escrava de Cristo porque me entreguei a Ele, porque Ele me conquistou. Mas é só Ele que domina a minha vida, mas nada tem poder sobre mim. Você precisa ter reconhecimento disso hoje. O Senhor é o Todo-Poderoso. Então, querido, resolva isso aí no teu coração. Para de ter pena de si mesmo, achar que você nunca vai conseguir mudar, que você nunca vai conseguir vencer isso. Eu não sei as mentiras que você acreditou, mas essa é a verdade revelada para você nessa manhã. É o poder de Jesus sobre a morte e sobre o pecado que te garante que você pode mudar. Então, vamos deixar todas essas coisas para trás, amém? Já admitimos no nosso coração? E já decidimos deixar tudo para trás, porque entendemos que somos vitoriosos em Cristo. E então, chega a hora de você começar a discutir com os seus sentimentos. Parar de aceitar tudo que você sente, todas as emoções que brotam no teu coração. Se você quer ter uma vida de domínio próprio, então não são seus sentimentos que podem dominar as tuas atitudes. A palavra de Deus em Romanos 7, versos de 19 a 20 dizem assim: pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você já deve ter ouvido esse texto e já deve ter até se identificado com ele. Olha, o que eu queria fazer mesmo, parece que eu não consigo, cara. É que eu não sinto, sabe, vontade de fazer mesmo. Eu queria fazer, na minha convicção eu sei que esse é o certo, eu sei que é isso que o Senhor quer que eu faça, mas sabe o que é? Me deu uma preguiça.
Sabe o que é? Nossa, eu comecei a pensar em talvez nas consequências que eu sofreria. E aí eu acabei não fazendo. Ou então, olha, Karen, eu não queria fazer isso, mas foi mais forte do que eu. A hora que eu vi, eu fui lá e fiz. Ora, então, é exatamente o que o apóstolo está dizendo. Já não é nem você que está fazendo, mas o pecado que habita em você. Querido, chega uma hora na nossa vida onde não dá mais para a gente colocar a culpa de tudo que a gente faz ou deixa de fazer nos nossos sentimentos. Isso tem a ver com crescer, com ser um adulto funcional e entender que mesmo que eu não esteja sentindo, eu tenho que fazer. Mesmo que eu não queira, eu tenho que fazer. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho convicções, eu tenho princípios e valores que eu sigo. Chega uma hora que não dá agora mais para justificar os teus pecados, as atitudes que você toma por causa do que você estava sentindo na hora. E é aí que está o domínio próprio, é aí que frutifica o domínio próprio. Comece a discutir com os teus sentimentos. Querido, você já sabe, nem tudo que dá vontade de fazer é correto. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 23 nos diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ora, se não é tudo que convém, tudo que edifica, cara, mas não falou que tudo é permitido? Vamos partir aqui do princípio de que você é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus. Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, amém? E uma vez que você entregou sua vida a Jesus, então você convidou o Espírito Santo para que habitasse em seu coração. E você, vivificado pelo Espírito, agora já não deseja as coisas da carne, mas satisfazer o Senhor, amém? Então eu não estou dizendo que a gente vai sair por aí e forçando todas as pessoas do mundo a viver uma vida de consagração. Eu estou falando sobre mim, estou falando sobre você. Nós que decidimos agradar o Senhor, nós que temos um compromisso com a verdade, nós que decidimos viver uma vida então que nos afasta do pecado, nos aproxima de Deus. Ora, por mais que seja permitido, que para os outros seja moral, mas para mim e para você, convém? Para mim e para você, edifica? Ora, se a minha vontade, se o que eu quero é agradar o meu Senhor, se não edifica, eu não quero. É um posicionamento do teu coração. É permitido, e só porque é permitido você vai fazer? Ou você tem domínio próprio aí no teu coração? Ou você é guiado por convicções profundas? Você valoriza teus princípios e teus valores? Querido, tem uma hora que você precisa parar de dar tanta importância assim só para os sentimentos. E olha que eu valorizo muito este assunto. Cada vez mais temos trazido isso à tona. É importante entendermos o que sentimos, entendermos as emoções. Acabei de gravar uma matéria inteira a respeito do cristão e as emoções para a ETAC, a nossa escola teológica Amor e Cuidado. Mas, querido, muito do conhecer vem daí. Se você é cristão, não é tua emoção que te domina. Então por que eu preciso me aprofundar, Karen, e conhecer o que eu estou sentindo? Então, para você identificar e redimir. Se eu não sei o que eu estou sentindo, eu sou dominado por aquilo que eu não conheço. Mas se eu me aprofundo em conhecer, eu reconheço isso dentro de mim. Ora, então, veio da onde essa raiz? Se é uma emoção que traz consigo pensamentos pecaminosos e me direcionam em comportamentos pecaminosos, eu não obedeço, eu não faço só porque eu estou sentindo, eu entrego a Jesus, eu vou discernir o que eu estou sentindo e eu vou entregar isso no altar de Jesus. Vai ficar tudo na cruz. Comece a discutir mais com aquilo que você sente e pare de obedecer a tudo. Não, é porque hoje eu não sinto que eu devo. Ou eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Não, eu não sinto que eu vou conseguir fazer isso, então eu não vou. Não, olha, eu acho que hoje eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso mais ir na igreja. Eu estou sentindo que, olha, eu não preciso de um lugar físico para congregar. É sentimento, carrega histórias, carrega traumas, carrega sei lá o que você tem colocado dentro do teu coração. E quando a gente começa a sentir, olha, eu acho que dessa vez eu devo dar o troco. Eu estou sentindo, cara, aqui no meu coração que o Senhor entende. Olha, eu estou sentindo que eu preciso me afastar do fulano e eu preciso avisar toda a igreja que o fulano é perigoso. Aí além de amargura, ressentimento, divisão, facção, você é um fofoqueiro e o Senhor odeia essas coisas. Cara, mas é que eu estava sentindo. Pois é, questione seus sentimentos. Coloque eles atrás da cruz de Cristo.
Para de ser controlado por aquilo que você sente. Para de dar tanta autoridade para os teus sentimentos e para as tuas emoções. Quem tem o governo da sua vida? O Espírito Santo de Deus. Querido, nossas emoções, elas nos confundem tanto. A palavra já dizia que o nosso coração é enganoso. Eu falo de um lugar que realmente, a cada vez mais eu me preocupo, eu pesquiso, eu estudo, não só sobre a psicologia, mas sobre mim. Eu sou uma pessoa que gosta de entender sobre isso. Eu tento me aprofundar até autoconhecimento, o que eu sinto, por que sinto, de onde veio, por que não veio. Quantas vezes eu paro, eu gosto de ter esses momentos, mas querido, tudo isso não é para que eu seja dominada por aquilo que eu sinto. Eu não chego às vezes para o bispo e digo, olha, hoje eu não, olha, isso aqui, porque eu não estou sentindo. Não, querido, aquilo que eu conheço vem para me dar esse poder de colocar diante da cruz, porque o primeiro passo foi admitir. Eu preciso reconhecer. Então se eu reconheço, se eu admito, conheço, então isso pode ser curado e liberto. É para isso que serve você se aprofundar em entender seus sentimentos, mas tudo precisa ser crucificado na cruz com Cristo. Para de dar então tanta autoridade para os seus sentimentos. Comece a questionar a raiz de onde veio aquela emoção. E se não estiver debaixo do governo do Espírito Santo, pode ser que esteja carregando uma raiz de pecado. E aí vai conversar com Deus. Para de agir tão rápido. Senti, fiz. Fiquei com raiva, falei. Fiquei triste, terminei aquela amizade. Comece a questionar mais e comece a agir sobre o domínio do Espírito Santo. Em quarto lugar, eu preciso que você creia que pode mudar. Creia que você pode mudar. A palavra de Deus já fala para nós em 1 Coríntios 10:13, quando diz aquele versículo que não vai vir nenhuma tentação sobre você, pela qual o Senhor não possa te dar já então um escape. Isso significa que, querido, aquilo que é da parte dele te garantir para que você saia desse lugar, ele já te deu. E eu preciso que você comece a ajustar agora. Quem é esse Deus então que está dizendo que vai te dar um escape? O quão poderoso Ele é? Quem verdadeiramente Ele é? Para que você creia verdadeiramente que Ele pode fazer. Quando a gente precisa crer que algo vai mudar. Eu falei isso na quinta-feira no Soul. Nós entramos na decisão de crer. E foi exatamente sobre isso que falamos. Quando eu falo para você crer que você consegue mudar, eu não estou falando para você gerar esperança no teu coração. Porque talvez você diga, Karen, eu já tentei tantas vezes. Se tem uma coisa que não tem no meu coração aqui, é a esperança de que as coisas podem mudar, de que agora vai ser diferente. Mas acabei de falar para você, eu não estou falando sobre emoção. Estamos falando sobre uma convicção. Esperança, querido, é sentimento. Tem dia que eu estou me sentindo mais esperançosa sobre algo e tem dia que não, que eu estou pessimista. Eu acho que não vai dar certo. Mas eu não faço ou deixo de fazer as coisas, principalmente em minha vida cristã, por causa de sentimento. Então aqui, crer que pode ser diferente, crer que Deus pode mudar, não é sobre uma emoção que você vai ter agora, olhando para a tua vida, para as tuas circunstâncias. Crer é fé. Eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas eu tenho essa convicção em meu coração, por aquilo que eu creio. Não só naquilo que eu posso fazer na minha força, não. Aquilo que eu creio, a minha fé está baseada em quem Deus é. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode todas as coisas, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que já determinou e declarou todas as coisas acima e abaixo. Ele é o soberano sobre as nossas vidas. Então, querida, a tua fé tem que estar nesse lugar. Mesmo que talvez hoje você se sinta um pouco desesperançoso. Amém. Coloque essa emoção hoje na cruz. E diga, hoje eu vou me levantar em fé e eu preciso crer que Deus pode fazer. Sabe o que acontece muitas vezes, querido? É que a gente nem sempre consegue visualizar e crer que Deus pode fazer, porque a visão que nós temos de Deus está muito deturpada já por aquilo que carregamos ao longo da nossa história. Às vezes você está olhando para um Deus, uma versão de um Deus que você criou dentro do teu coração, que está marcado pela dor que você sofreu ao longo da vida, pelas ausências que você recebeu, pelas rejeições, pelos traumas, pelos abusos, pelas dores. E talvez você diga, que Deus pode fazer? Mas então por que não fez antes da minha vida?
E quando estava Deus, onde estava Deus quando tudo isso acontecia comigo? E então por que eu sofri tanto? E então por que a minha família é isso? Por que aquilo? Você está trazendo uma visão de Deus que você construiu por causa da tua dor. Não é nesse Deus que eu estou te falando para aplicar fé e confiar. Estou falando para você confiar no verdadeiro Deus, aquele que está acima de todas essas coisas. Eu preciso que você olhe hoje e peça: Espírito Santo, volte os meus olhos, não para esse relacionamento quebrado que eu construí ao longo da vida, essa visão de paternidade espiritual quebrada por causa de uma paternidade na terra quebrada. Não, eu quero que o Senhor venha e me traga a visão real de quem é o Senhor, do que Ele pode fazer, do poder que Ele tem de transformar toda a minha história, independente de quantos ciclos quebrados você tem na sua vida. Ele é muito soberano e superior a isso. Então creia, você pode mudar, e quem vai fazer isso é o Senhor Todo-Poderoso. Peça então que Ele transforme hoje o seu modo de pensar. Você precisa ser renovado no seu modo de pensar, no teu coração e a maneira como você declara sobre a tua vida. Para de deixar as tuas próprias palavras causarem morte espiritual no teu coração, dizendo: eu nunca vou conseguir, isso aqui nunca vai mudar na minha vida. Você mesmo declara. Alguém tenta te botar para cima, você não, vai ser péssimo, não vou conseguir, eu vou perder essa vaga de emprego. Para de ser profeta do caos na sua própria vida e comece a declarar: vai ser diferente, vai ser bom, eu vou conseguir. O Senhor vai mudar a minha história. E seja quem for que chega perto de você: mas olha, não fica com expectativa não, sai para trás, Satanás. O que eu tenho aprendido é declarar aquilo que o Senhor está revelando sobre a minha vida. Eu creio, eu declaro. Querido, Joel 3,10 diz assim para nós: diga ao fraco, eu sou forte. Eu acho demais isso. É profetizar. Ele está vendo: você aí está fraco, está vendo que não está conseguindo vencer essa luta, que está toda vez capota e levanta. Você que se vê hoje como fraco, levante-se e declare: eu sou forte. Querido, isso é a estratégia do céu. Karen, está parecendo aquelas reuniões de coach que todo mundo fica falando: eu posso, eu consigo, eu sou forte. Querida, eu não estou nem aí se os coaches hoje olham para a palavra de Deus, se inspiram, veem que funciona porque é Deus que está dizendo, e então aplicam em seus cursos. Estou dizendo, está aqui de graça para você na palavra. Diga você fraco: eu sou forte. Karen, acho meio bobo, não sei. Querido, você está perdendo bênção. Porque é a palavra de Deus que está dizendo. Isso não é estratégia de ninguém. Você está na palavra de Deus, eu creio nela de capa a capa. Então quando eu me sentir fraca, quando eu me sentir desanimada, quando eu me sentir desesperançosa, eu vou entender: eu não posso caminhar por aquilo que eu sinto. Então se o Senhor está dizendo que eu sou forte, então eu sou forte. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sou forte, eu posso fazer. Então se tem uma coisa que você pode guardar e aplicar ao longo da sua semana, é essa: quando se sentir fraco, desanimado, com vontade de desistir, diga ao fraco: eu sou forte. Você é forte no Senhor Jesus. É nisso que você precisa focar, nas promessas que Ele já liberou sobre a tua vida, na força que Ele tem para a sua vida. E então, querido, não tem mais essa de a tentação foi forte demais, não. Você vai olhar para a tentação e vai dizer: eu sou forte, porque Cristo me fortalece para te vencer. E aí você vai se lembrar que é verdadeiro o versículo: não há tentação que o Senhor não dê escape. Não é que vai aparecer um portal de energia na tua frente e você vai se teletransportar para a tua casa na hora que você estiver no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada. Não. Mas dentro de você precisa ter convicção. E você precisa ser guiado não por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê. E então isso é mais forte do que a vontade. Tua convicção, tua fé, aquilo que te guia. Teu amor por Jesus é mais forte. É aí que continua frutificando, crescendo o domínio próprio. Não tem desculpa que justifique isso, querido. Então, coloque seus pensamentos nas promessas de Deus. E para de se programar para o fracasso. Para de se criticar, se desprezar e se acostumar em fracassar. Em nome de Jesus, creia que você pode mudar. Pode sim, dá para ser diferente. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor sobre a tua vida. Em quinto lugar, fuja das áreas de risco. A gente fala sobre fugir da área de risco e na hora a gente já pensa em José, concorda? É isso, essa é a ideia que você precisa guardar no teu coração.
Fuja da área de risco. Em 1 Coríntios 5, capítulo 7, verso 5, diz para nós, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ora, ele vai te tentar justamente porque sabe que você não tem domínio próprio. E em Efésios 4, 27 diz, não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. E se a palavra está dizendo isso, é porque sim, muitas vezes eu e você damos de bandeja uma oportunidade para que o diabo venha nos tentar. Ora, então fuja das áreas de risco. Esse ano, não sei você, mas eu recebi muita notificação da Defesa Civil esse ano no meu celular. Você recebeu também? Olha, tá vendo uma chuva forte aí, procure abrigo. Olha, perigo de granizo, de muito vendaval, vai cair árvore. Se abrigue. Recebeu também? E a hora que você recebeu, o que você decidiu fazer? Ir lá no campinho aberto, jogar bola com os homens? Foi isso que você decidiu fazer? Uma boa ideia? Não. O que você fez? Você foi para casa. Foi para um lugar seguro. Foi atrás da sua família. Olha, tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo abrigado? Tá todo mundo em casa se cuidando? Ó, tá chegando, hein? Querido, o Espírito Santo, ele vem como esse alerta ao teu coração todas as vezes em que você se coloca em situação de risco. Você ignorar isso e continuar indo avante, onde você sabe que vai estar dando uma oportunidade a Satanás para te tentar, sendo que você está num processo aí, ainda sem domínio próprio, é a mesma coisa que você receber um alerta de grande tempestade vindo e ir para o meio de um campo aberto segurando um guarda-chuva. Se abrigue em lugar seguro. Fuja das áreas de risco. Ah, você sabe quais são suas áreas de risco. Ah, mas é que o fulano vai, mas é a área de risco dele. Não, é a tua. E Tiago já havia dito, já li o verso para nós hoje. Cada um sabe seus maus desejos e por eles são arrastados e atraídos. Você sabe o que te arrasta. Então fuja das áreas de risco. Se você sabe qual é a tua área de risco, a pessoa mais fraca, querida, é quem ignora essa realidade. Por isso a importância de admitir. Se você não admite, você ainda finge que você é forte, você acredita que você é forte, você quer mostrar para os outros que você é forte. Mas se você já entendeu que você é pó, que você não vale nada, que de bom em você é só Jesus, e esses somos todos nós, então você foge das suas áreas de risco. Então você entende, não, hoje eu não estou bom não. Hoje eu estou precisando voltar para minha casa, dobrar meu joelho e orar, me santificar. Tem um dia que você já sabe que você está destemperado, você está mais irritado, está tudo fora do lugar, que você se colocar numa posição onde você sabe onde você vai se estressar mais, você vai ferir pessoas. Então o que você faz? Você vai para aquele lugar? Você vai se colocar numa posição onde Satanás vai querer te tentar? Não, você fala, olha, acho que eu preciso de um momento. Eu acho que eu vou ali orar ao Senhor, acho que eu preciso de ajuda. Fuja das suas áreas de risco, daquilo que te coloca em descontrole. Para de dar ao diabo oportunidade para te tentar. Sabe, uma vez perguntaram para um homem que tinha deixado de fumar, como que ele estava se saindo. E ele disse assim, olha, eu molhei todos os meus fósforos. Então quando chegava a hora de acender um cigarro, a situação já estava sob controle. Ele entendeu que ele não era o todo fortão. Não, imagina, tá aqui, mas é só a hora que eu quiser, quando eu quiser eu paro. Ele queimou todos os meios de chegar até este pecado. Aquilo que dominava ele. Eu não sei, querido, o que te domina, mas comece a queimar os fósforos que te levam para esse lugar. Para de se colocar numa posição como se você fosse forte e conseguisse manter-se sozinho ali. Em nome de Jesus, fuja das áreas de risco. E agora, dependa do poder de Deus. Esse é o 6º ponto. Você precisa viver pelo poder de Deus. E junto com isso, em 7º lugar, deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida. Eu falei no início que a única maneira de conseguir, queridos, viver essa plenitude é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ao longo de toda essa mensagem, dizendo a você, deixe o Espírito Santo dirigir a tua vida. E querido, essa é a chave mais poderosa de todas as outras. Ser dominado e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. No verso 16 do capítulo 5 de Gálatas vai dizer: vivam pelo Espírito, e então de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Não é que você não vai ter desejos na carne, mas porque você vive para agradar o Espírito Santo de Deus. Porque o poder dele está sobre você, então você vive para satisfazer a ele e não a si mesmo.
O verso seguinte, 17, vai dizer: a carne deseja o que é contrário ao espírito. Você já sabe disso. O espírito vai desejar o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, sendo que vocês já não fazem mais o que desejam. Vocês são um produto dessa guerra dentro de vocês. E se você não é dominado pelo Espírito Santo, se você não está cheio do poder de Deus, o que vai te dominar? A tua própria carne. Então é isso que você vai satisfazer. O único meio de satisfazer o Espírito Santo de Deus e ter uma vida que frutifica domínio próprio é você estar completamente mergulhado no poder de Deus e no Espírito Santo. É o único jeito. Quando vamos nos afastando da presença, querido, quando vamos ficando mais frios, quando vamos vendo a presença de Deus, o vir à igreja só numa questão automática, afinal é domingo, é o primeiro domingo do mês, então eu preciso estar na igreja, e você para de fazer isso porque está apaixonado pelo Senhor, porque tem um compromisso com a verdade, ou porque está cheio do poder de Deus, para receber, para transbordar e abençoar pessoas. Querido, você pode perceber, aos poucos você vai parando de frutificar o Espírito Santo. Vai faltando paz. A gente vai sendo dominado pela ansiedade, pelas preocupações, pelo estresse. Vai faltando amor às pessoas. De repente todo mundo é insuportável, ninguém presta para você. Vai faltando paciência. Você é muito melhor que os outros, todo mundo é inferior, ninguém faz do seu jeito, só você sabe fazer. Falta amabilidade, falta mansidão, falta domínio próprio. Isso é sinal, querido, de que você não está mais encharcado da glória. Quando começa a faltar fruto do Espírito em nós, é só uma testificação para que os outros também vejam que está faltando glória em nós. Porque se eu estou cheio do poder de Deus, se estou sendo dominado pelo Espírito Santo, então eu vou frutificar. E qual foi o primeiro versículo que eu li? O fruto do Espírito é, um deles, domínio próprio. Hoje, se você quer viver liberdade de si mesmo, viver uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa mergulhar na glória. Todo o resto é muito importante. Admitir, deixar tudo para trás, crer, tudo isso faz parte de um processo. E talvez hoje possa até parecer muita coisa para a tua cabeça. Olha, Karen, depois vou até ter que assistir na internet, porque eu meio que já esqueci um pouco do que eu preciso fazer. É muita coisa para fazer de uma vez. Querido, o importante é você dar o primeiro passo. De 7, dê 1. Comece, só comece. Corra na direção daquilo que você precisa fazer. Para de procrastinar essa atitude que você precisa tomar. Esse posicionamento que você sabe que o Senhor está te chamando para tomar. Decida Ele. E talvez a decisão mais importante que você possa tomar nesta manhã para viver uma vida de vitória, mergulha na glória hoje. Não dá para fazer isso sozinho. Admita que precisa da ajuda dele e mergulhe na glória. E ao longo do tempo o Senhor vai te mostrando, vai te ajudando, vai te lapidando. Não faz sentido nenhum a gente inverter a ordem, achar que precisamos consertar toda a nossa vida, organizar a nossa vida, nos ver livres de todo pecado e achar que estamos crentes perfeitos para então falar: pronto, Espírito Santo, pode entrar no meu coração, agora o Senhor pode olhar. Não, não é isso que o Senhor está dizendo, não é assim que funciona. Ele está falando: deixa eu entrar. E a gente vai arrumando tudo isso juntos, porque é o meu Espírito que vai nos ajudar aqui. Não faz sentido eu dizer para você: olha, eu estou muito doente, eu estou com febre, eu estou com umas manchas estranhas no meu corpo, a minha febre não baixa, e muito mal-estar, e dor de cabeça, e parece que meu olho está até paralisado. Quer saber? Eu vou ficar bem quietinha aqui e vou melhorar. Assim que eu melhorar, eu vou no médico para ver o que é. Sendo que quem vai me ajudar é o médico. O Senhor é aquele que pode te ajudar na situação onde você se encontra. Não faz sentido eu querer tomar remédio depois de estar curado. Olha, já faz uns 6 meses que eu sarei daquela dor de garganta, acho que agora eu vou tomar um anti-inflamatório. Ah, querido, é hoje a decisão que você precisa tomar com o Senhor Jesus. O Senhor não tem vergonha de você, não tem vergonha da sua história, não tem vergonha daquilo que você carrega. Se renda a Ele, peça a ajuda dEle para ser transformado. Para de querer resolver a tua vida sozinha ou sozinho, para depois então você convidá-lo. Convide Ele hoje. Convide o Espírito Santo hoje, para que Ele te ajude a viver livre de si mesmo. Você pode mudar. Aplique fé nele e convide Ele para entrar em teu coração.
Mas você vai ter que admitir que precisa. E isso é com você, não é comigo. Então eu vou te convidar a ficar em pé no seu lugar. E eu quero que você tenha agora a liberdade de orar e conversar com o Senhor. Eu não sei qual desses pontos pode ter falado ao teu coração. Cada um de nós carrega uma história. Cada um de nós está em um ponto da nossa vida cristã. Eu não sei se hoje você precisa admitir, se hoje você precisa deixar as acusações para trás. Eu não sei se hoje você precisa voltar a crer. Eu não sei se hoje você precisa discutir mais com os teus sentimentos. Se você percebeu que está sendo muito dominado pelos sentimentos e precisa então se render àquilo que o Senhor diz sobre você e sobre a tua história. Eu não sei, eu só sei que hoje você precisa tomar uma decisão de corresponder a esse chamado do Senhor e ser completamente submerso na glória e na presença de Deus. Ei, você que já estava frio espiritualmente, apático, já não estava nem percebendo que estava sendo dominado por si mesmo, venha à frente hoje, venha ao altar. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, volte a queimar no meu coração. Abra os meus olhos. Eu preciso voltar a perceber, no momento em que eu pisar fora do teu caminho, no momento em que eu fizer algo que entristece o teu coração, isso não pode mais passar desapercebido em minha vida. Eu preciso te amar mais do que todas as outras coisas, então me ajude, Senhor. Eu quero queimar na tua presença. Espírito Santo, venha com teu poder sobre mim, para que eu saia daqui completamente encharcado pela tua glória, desejando as coisas que são do céu, não as coisas que são do meu próprio coração. Essa é a única maneira de agradá-lo. E eu quero que você venha aqui com toda a liberdade. Nós queremos orar por você, impor nossas mãos sobre você. Você que já tentou tantas vezes vencer os mesmos ciclos, está com os pés cansados, os joelhos já estão até machucados de tantas vezes, tantas madrugadas em oração. Nós declaramos, querido, fique firme, não desista, em nome de Jesus. Há sim uma linda história sendo escrita para você, para a sua vida. E nós queremos que você saia daqui fortalecido em nome de Jesus. Eu vou te dar alguns segundos para que você venha à frente. Nós queremos orar por você, para que você seja fortalecido a viver essa vida de liberdade em nome de Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento, é a primeira decisão que você precisa tomar. Ele precisa ser o Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, faça hoje essa oração. Diga: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero caminhar contigo. Entregue sua vida a Jesus hoje. Ou se reconcilie com Jesus, você que tem caminhado distante. Em nome de Jesus. Esse é o único jeito de viver com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É quando Ele é o centro do teu coração. Então, Jesus, eis-nos aqui mais uma vez, nos rendendo no teu altar. Eu creio que sobre todo esse auditório o Espírito Santo faz uma obra agora em cada coração. Em nome de Jesus, todo orgulho, todas as máscaras diante do Senhor, tudo isso fica no chão. O Senhor hoje vem com a tua luz sobre os nossos corações e nos mostra quem nós verdadeiramente somos. Nos ajuda a admitir que precisamos da sua ajuda. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a deixar o passado para trás, as bagagens para trás e continuar caminhando na direção do Senhor. O Senhor é o alvo. Nos ajude a crer que tudo pode ser diferente. Nos ajude a parar de ser dominados pelos nossos impulsos. Em nome de Jesus. Que seja quebrado, Pai, todas as mentiras. Traga maturidade espiritual, emocional para o teu povo, porque muitos têm perecido por falta de maturidade emocional, por falta de maturidade espiritual. Traga clareza, Senhor, das coisas que importam, da convicção da nossa fé, daquilo que cremos por causa da tua palavra e não por aquilo que as coisas dizem por aí, outras pessoas, outras filosofias, outras falácias. O nosso próprio coração
enganoso. O que nos guia é o Senhor e a Tua palavra. Nos leva a um lugar, Pai, que vai além das palavras dos outros, das pressões externas, para que a Tua igreja cresça e o Teu reino avance. Em nome de Jesus, blinda a nossa mente, descortina nossos olhos, nos leva a um lugar além, onde caminhamos juntos. Nós declaramos isso em nome de Jesus sobre a Tua igreja, e só faremos isso no poder do Teu Espírito. Então, Pai, agora em nome de Jesus, sobre aqueles que precisam voltar a queimar de amor pelo Senhor, sobre aqueles que deixaram apagar a chama do fogo do Espírito em seus corações, sobre aqueles que nem se lembram mais a última vez que choraram na Tua presença, que oraram em línguas no secreto, que num dia de culto sentiram, Pai, a Tua presença tão firme, tão próximo. Aqueles que já não se lembram mais de ter experiências com Deus. Espírito Santo, essa é a única maneira de sairmos por aí transbordando a Tua presença e mostrando que somos Seus filhos, carregando os Seus frutos. Que a Tua presença agora venha sobre a Tua igreja, que o Espírito Santo vivifique aqueles que já estavam frios, apáticos. Em nome de Jesus, que saiam daqui com mais fome e sede da Tua presença. Provoque no coração dos Teus filhos agora esse desejo, essa fome, essa sede de voltar a queimar, de voltar a querer Te agradar, porque isso é obra do Espírito Santo dentro de nós. Nós queremos agradá-lo. Então, Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós, para que o nosso coração queime na direção do Senhor. E que suba de nós, Senhor, essa essência agradável. Que queime, Pai, esse altar, um sacrifício agradável a Ti. Em nome de Jesus, nos visita nessa manhã. E que possamos sair daqui posicionados, decididos, em nome de Jesus, a viver uma vida que Te agrada, a viver uma vida onde o Senhor tem o governo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seus filhos hoje se levantam como vitoriosos, mesmo que ainda enfrentando dificuldades. Nós cremos, já somos vitoriosos em Ti. O Senhor conquistou isso para nós na cruz. Então somos vitoriosos, é o Senhor quem nos fortalece. E eles se levantam mostrando, Pai, para o inferno que Satanás é um derrotado e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que você saia daqui, querido, com o seu coração cheio de fé, e que o amor do Pai, a graça de Jesus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo e o poder dele estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e onde você colocar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja fortalecido para o Senhor e tenha uma semana linda.